nós estudamos aqui sobre o que você quer e o que você precisa. E eu tinha uma ideia de dividir em duas partes esta mensagem, a próxima ia ser quinta, mas, como veio a oportunidade hoje, eu gostaria de continuar estudando com os irmãos sobre esse tema. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de João, no capítulo 6. João capítulo 6. Você que não veio pela manhã, eu te encorajo a ouvir durante esta semana ou assistir a ministração do pastor Ripari pela manhã aqui, que foi maravilhosa, foi esclarecedora, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante também ouvindo a mensagem dele. João capítulo 6, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado e você puder repartir a leitura, versículo 60, para ganharmos tempo. É interessante que na escrita aqui, ou no relato do livro de João, algumas coisas aqui Jesus deixou claro para os seus discípulos e para aqueles que o serviam, para aqueles que estavam com ele, para aqueles que o seguiam. Lembre-se, eu não estou lendo o texto ainda, lembre-se, existe uma diferença entre pessoas que seguem Jesus e pessoas que são discípulos de Jesus. Existe uma diferença de gente que está na multidão e gente que serve a Jesus. Isso é claro, é fato, é notório. A questão aqui, Jesus, ele está reunido com os seus discípulos e ele tinha outros discípulos. Esses outros discípulos, quando eles ouviram falar de Jesus e do Evangelho, e de vida eterna, e de curas, quando eles viram milagres, quando eles viram maravilhas, quando eles viram as coisas que Jesus estava realizando diariamente, isso chama a atenção. Haja visto que, se você assistir na televisão, existem várias igrejas que têm galpões enormes, que superlotam de pessoas que estão ali no meio da multidão, olhando e vendo tudo aquilo. Algumas estão desesperadas, querendo ser curadas, outras querem ter problemas financeiros resolvidos, outras querem ter problemas familiares resolvidos, outras querem ter problemas pessoais resolvidos. Então, essas pessoas, quando elas ouviram falar de Jesus e viram o que ele estava fazendo, falaram, poxa, vou seguir Jesus. E começaram a segui-lo. Se você pegar a primeira ministração de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, as chamadas bem-aventuranças, Jesus ele traz, versículo por versículo, ensinamentos. E aqueles ensinamentos de Jesus, a princípio, eram tão bons, soavam tão bem aos ouvidos, que no capítulo 7, quando, antes de terminarem, Jesus falar o seguinte, olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como aquele que construiu a sua casa na rocha. Quando vem tempestade, quando vem vento forte, a casa fica firme na rocha. Agora, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, a sua casa está como na areia. Se vier um vento forte, uma tempestade, essa casa vai acabar caindo. E aí Jesus, quando ele encerra essa fala, o texto de Mateus relata, o texto também diz assim, e todo o povo ficou maravilhado com o ensinamento de Jesus. Eles nunca tinham ouvido falar daquilo. Ora, como hoje, você ouve falar que Jesus paga a conta, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus arruma isso, que Jesus resolve aquilo, que Jesus cura aquilo outro. Ou seja, não tem impossíveis, como o livro de Lucas fala para Deus. Poxa, eu vou para segui-lo. E tinha muita gente seguindo Jesus, e no meio daquela multidão também tinha os fariseus. Aqueles que olhavam de longe e na sua religião, eles olhavam assim e diziam assim, eu quero ver o que vai dar isso. Eu quero ver aonde vai parar isso. E nessa sua religiosidade, segundo os próprios textos, chegou um momento, no capítulo 6, João relata isso, que Jesus começou a bater de frente com aqueles homens. É interessante que no relato também de João, de Lucas, o texto diz que alguns destes, no texto relata eles como 70, 72 homens,
Enfim, vários discípulos que saíram em nome de Jesus, saíram pregando, aí eles oraram, expulsaram demônios, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, e eles voltam, todos eles animados, chegam em Jesus e falam: Jesus, o Senhor não sabe o que aconteceu. No teu nome, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, aconteceu coisas tremendas. E Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, legal, só que vocês devem se alegrar não por essas coisas que aconteceram. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Daí para frente, começa vamos dizer assim, usar uma peneira espiritual. Aqueles discípulos que começaram a seguir Jesus, estavam seguindo Jesus, alguns deles eram antigos judeus, fariseus. Antigos judeus, fariseus, no sentido de ter uma religião. E aí eles ouvem Jesus falar, e Jesus começa a falar, com metáforas, claro. E chega um momento que ele fala claramente para as pessoas, aí vem esse texto de João, que ele é muito esclarecedor, porque Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. E aí eles olharam um para o outro e falaram assim: esse cara é louco, a gente conhece ele está falando que é filho de Deus, e a gente sabe que ele é filho de José, a gente sabe que a mãe dele é Maria, a gente conhece os irmãos e as irmãs dele. Esse cara agora está falando que é filho de Deus, agora ele está falando para a gente comer a carne dele. Esse cara acho que não está funcionando bem a cabeça dele. E Jesus insiste, Jesus diz: eu sou o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados comeram o maná, mas aquele maná alimentava só de uma vez, duas, no máximo, ou por algum momento. Eles sentiam fome depois. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus para alimentar, para dar vida a vocês. Por isso que Jesus falou: quando vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue, vocês têm vida. Se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não vão ter vida. Ora, aqueles homens, eles começaram a colocar em xeque o que Jesus falava. E Jesus começou a ir um pouco mais fundo. Jesus começou a falar de segui-lo, de servi-lo. Jesus começou a falar de deixar a sua cruz, ou de deixar a sua vida, negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Jesus começou a ir um pouco mais fundo. Aí o texto diz que muitos daqueles homens que se diziam discípulos de Jesus, eles desanimaram. Até aquele momento eles estavam ali porque eles estavam ouvindo o que eles queriam. Queriam ser curados, queriam ser abençoados, prósperos, queriam resolver problemas da vida. Até então, tudo aquilo estava soando bem ao ouvido. Agora, a partir do momento que Jesus vai além e começa a dizer: só que é o seguinte, você precisa agora ter uma vida séria com Deus. Você precisa agora aprender a se colocar na presença de Deus. Você precisa agora negar a tua vida. Você precisa agora, como Paulo falou, a gente estudou ano passado todo aqui, você precisa agora ter uma nova vida. As coisas velhas já passaram. Aqueles homens, muitos deles desistiram. Agora sim, João 6:60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Aí no versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? 62, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. Versículo 63, Jesus diz: o Espírito, ele dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Versículo 64, contudo, há alguns de vocês que não creem. E veja que interessante, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Versículo 65, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que seja isso ou que isto lhe seja dado pelo Pai.
Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 69, e último dos que quero ler, ele disse, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Só até aí. A pergunta é, será que a gente sabe mesmo que ele é o Santo, o Filho de Deus? A pergunta é, será que quando a gente vai à igreja, a gente ouve o que está sendo ministrado ou a gente quer ouvir algo para ser ministrado? Foi o que nós estudamos aqui quinta-feira passada. A gente vive um tempo em que as pessoas querem ouvir coisas boas. Eu falei quinta-feira que esse número hoje em dia de palestras de autoajuda, de coaching, trainee e tantos outros que existem, nomenclaturas que existem de homens e mulheres que dão palestras, que levam as pessoas para o alto, que falam bastante, falam bem, usam palavras bonitas, polidas, para levar a pessoa a pensar, a viver uma nova vida. Isso é ótimo. Só que isso não é de hoje, Jesus já falava isso. Se você ler a Bíblia, Jesus já foi o maior coach que teve na época, ou no mundo foi Jesus. O maior coach que teve foi Jesus, o maior trainee que teve foi Jesus. Porque ele treinou 12 caras, dos 12 sobraram 11, e esses 11 revolucionaram o mundo de sua época. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que teve gente que estava perto de Jesus para ouvir o que queria, e não o que precisava. E hoje em dia, o pastor Ripari falou isso de manhã aqui, quando a gente fala para as pessoas ler a Bíblia, escuta, você precisa ler a Bíblia. Tem muita gente que fala assim, sim, eu preciso ler a Bíblia, só que eu não tenho tempo. Mas você tem tempo, você não sabe só administrar o seu tempo. Você gasta o seu tempo com aquilo que te chama atenção, aquilo que você gosta. E interessante, eu recebi esses dias de um amigo uma frase que me levou muito a pensar. Porque tem um texto de Jeremias que ele diz assim, Senhor, eu encontrei a tua palavra e comi. Eu comi a tua palavra. Comi a ponto de saber, de entender, de ver o que o Senhor quer, que não é nada demais em relação a nós, de servi-lo, de amá-lo. E esse amigo que mandou esse texto, ele disse, nós somos o povo da Bíblia. Amém? Tem povo da Bíblia aqui? Amém. Interessante. Quando ele falou isso, me mandou isso, eu fiquei refletindo. Realmente, nós somos o povo da Bíblia. Mas como é que nós vamos viver a Bíblia se nós nem conhecemos a Bíblia? Por quê? Porque hoje, destas palestras, inclusive igrejas hoje usam muito disso, dessas palestras para pessoas. É legal isso, é bacana, não sou contra. Só que se dá mais ênfase hoje a essas coisas. E o interessante é que quando você lê Bíblia, Jesus não enganou ninguém. Jesus pegou essas pessoas que estavam o seguindo e de repente ele deu uma parada. E era legal a sacada de Jesus, porque ele sempre ensinava, quando ele caminhava, ele virava, falava alguma coisa e continuava. E nesse momento aqui ele está conversando com os seus discípulos. Ele está dando instruções, ele está levantando a moral, só que de repente ele fala assim, só que é o seguinte, vocês precisam agora ir um pouco além. Vocês precisam entender algumas coisas que vocês talvez até hoje não entenderam. Primeira questão, irmão, que eu levanto nessa noite aqui, Deus é santo. E se Deus é santo, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, também temos que buscar a santidade. Segundo, Deus é fiel à sua palavra. Ela mesma diz isso. Esse negócio que Deus é fiel a mim, Deus é fiel a você, se você for fiel a Ele. Deus é fiel à sua palavra. Enquanto tiver a palavra de Deus, Ele vai ser fiel à sua palavra.
A palavra dele diz que ele é misericordioso, a palavra dele diz que ele é bondoso, a palavra dele diz que a cada manhã se renovam as suas misericórdias, a palavra dele diz que ele é bom, que ele tem todo o poder, nós cantamos isso hoje, a palavra dele diz que ele ajuda, que ele cura, que ele ressuscita, que ele faz coisas novas, velhas e novas. Deus pode fazer tudo, isso tudo está contido na Bíblia. A questão é que quando as pessoas estavam atrás de Jesus, buscando algo para resolver os seus problemas, eles estavam seguindo. E estavam até felizes. Alguns até naquele empurra, porque era uma multidão. Pessoas seguiam Jesus, seguiam Jesus, seguiam Jesus. Pessoas ouviam de Jesus palavras boas, palavras que traziam edificação. Jesus batia de frente com os religiosos, para que eles pudessem mudar o seu jeito de ser. Até o dia que ele disse, olha, daqui em diante você precisa ir um pouco além. Vocês precisam entender que vida com Deus não é só isso. Vida com Deus não é essa religião que vocês têm. Que vocês vão vez ou outra na igreja, dá lá uma ofertinha, dá um dízimo, dá uma sementinha, canta 3, 4 louvores e depois vai embora. Pastor Ripari, eu louvo a Deus pela vida dele, que ele deixou claro hoje de manhã algo que eu venho falando aqui faz tempo. Esse negócio de adorador, eu já falei aqui várias vezes, N vezes. Tem gente que acha que adorador é aquele que vem na igreja e fica assim, ai meu Deus, aleluia, Senhor, eu te adoro. Isso aí é só emoção, isso aí é expressão de louvor. Adorador é aquele que quando está na rua, quando está na casa, quando está no metrô, no trabalho, no trem, na praia, no campo, ele está com Deus e Deus está com ele fala com Deus, ele busca Deus. Ele abençoa as pessoas, ele ajuda pessoas, ele tem sempre uma palavra para a pessoa. Ele manda, em vez de mandar uma bobagem, ele manda um texto, ele manda um versículo, ele manda alguma coisa para a pessoa, seja no WhatsApp, seja no Facebook. É por isso que eu não uso as minhas redes sociais para ficar postando coisa minha, que tem gente que vai na praia e fala, eu estou na praia. Meu time ganhou. Esse dia eu vi um irmão aqui da igreja, Timão, campeão. Desculpa se você estiver assistindo em casa aí, você deve saber quem é, né? Se você está assistindo aí, porque você não está aqui, você deve estar em casa assistindo. Meu time ganhou, campeão. E é difícil você ver uma pessoa assim, postar assim, eu tenho Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. É interessante como a gente dá ênfase para essas coisas, e para as coisas reais e espirituais a gente não dá. É uma pena que a gente perde tempo com essas coisas, em vez de edificar as pessoas com uma máquina, ou com um mecanismo, melhor dizendo, que nós temos na mão. Aqueles homens seguiam Jesus, eles estavam ali porque tinha algo de interessante. Até o dia que Jesus falou para eles, vocês precisam mudar a vida de vocês agora. Como assim mudar a vida? Vocês precisam viver uma nova vida. Vocês precisam nascer de novo. Você precisa negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Vocês precisam entender que no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês precisam ir fazer discípulos. Vocês precisam orar pelas pessoas, elas têm que ser curadas. Vocês precisam mudar a história de onde você está. Quando Jesus falou isso, os caras falaram, pera um pouquinho. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas da minha vida? Não, aí então, para mim não dá. Interessante que quando Jesus usa essa expressão, dizendo para ele o seguinte, poxa, se vocês estão desanimados com essa palavra que eu falei aqui para vocês mudar de vida, quando vocês virem o Filho do Homem voltando para os céus, aí vocês vão desanimar de vez. Vocês não vão, acho que nem acreditar. E é interessante, meus irmãos, que o texto diz que muitos, e se você, como eu já disse, eu gosto de estatísticas, se você checar na internet, hoje só no Brasil são 30 milhões de desviados. 30 milhões de desviados. Se você olhar o número de evangélicos que tem no Brasil hoje, diz que tem 40, 45 milhões. Agora, eu quero ir a fundo, porque dizer que é evangélico é fácil. Dizer que vai numa igreja é fácil. Estar no meio de uma multidão é fácil. O difícil é você ser discípulo. O difícil é você entender o chamado
O difícil é você ouvir de Deus o não. Porque as pessoas, como o pastor Ripalha disse de manhã, eu já falei isso aqui várias vezes. Deus, pelo menos 3 formas de responder, ele tem: sim, não, espere. Mas as pessoas só querem ouvir sim. Se Deus fala sim, ele é bom, ele é maravilhoso. Agora, se Deus fala não, Deus é ruim. Se Deus fala espera, fala, ele está demorando muito. Eu já contei aqui, repito, o testemunho de uma pessoa que foi aqui da igreja lá atrás, no passado. Faz uns 14, 15 anos. Que esteve na prisão, que a esposa vinha na igreja e orava, e orava, e orava, e a gente orava, e orava para que Deus libertasse. Até um dia que Deus teve misericórdia e ele foi solto. A justiça lá deu uma soltura para ele. E ele voltou e veio para a igreja, e ficou aqui uns meses, e parecia mesmo um convertido. Ele vinha aqui, glória a Deus, aleluia, poxa, que bom, né? Como Deus é bom. Até que um dia sumiu da igreja. Sumiu da igreja, depois de um mês, esposa, cadê o fulano? Ah, pastor, ele está desanimado em casa de novo. Está desanimado? Está desanimado. Poxa vida, vez. Não deu nem um mês e meio, está desanimado. Depois de 4 meses, cadê o seu marido? Está na cadeia de novo. Por quê? Ah, porque ele disse que Deus demora muito para abençoar. Aí ele voltou a roubar celular. Ficou 3 dias roubando lá no centro da cidade, até que foi lá e prenderam ele de novo, agora está na cadeia. Porque tem muita gente que vem para a igreja achando que a vida dele vai ser assim. Se você ler o texto do Velho Testamento, Levítico, se você ler Deuteronômio, o que Deus fala através de Moisés para o povo é o seguinte: e Deus quer conhecer o intento do teu coração. Poxa, mas isso é ilógico, porque se Deus sabe de todas as coisas, sim, Deus sabe de todas as coisas, Ele permitiu que isso fosse escrito, para que eu e você entendêssemos o seguinte: Deus quer conhecer o que está dentro de mim, eu preciso conhecer o que está dentro de mim. Eu preciso ler a Bíblia e colocá-la dentro da minha vida. Porque como Jesus disse lá em Mateus 7, o finalzinho, como eu falei, se você construir a sua casa sobre a rocha, se você entender essa palavra e praticar, a tua vida vai ficar assim, numa rocha. Mas é interessante que o texto diz assim: virão tempestades, virão ventos fortes, mas a casa vai ficar solidificada ali na rocha. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo, por pior que seja a tempestade, por pior que seja o problema, ele fica firme, porque ele está firmado na rocha que é Jesus. Agora, no mesmo texto diz que se você tiver a sua casa na areia, que era a maioria destes, eles estavam seguindo Jesus, mas seguindo Jesus porque era legal. Era legal. É igual esses caras, quando chega o presidente num local, chega o presidente, tem um monte de gente que vai lá. Tem gente que quer até tirar foto com o presidente. Eu me lembro de um missionário que eu conheci, ele veio algumas vezes aqui na igreja, anos atrás, né? E ele tirou foto lá na África, uma vez que o ex-presidente Lula foi lá. Aí ele tirou uma foto todo feliz, né? Uma selfie. Naquela época de vacas gordas. Aí a coisa ficou ruim, e já naquela época tinha denúncia, um monte de coisa. Eu até brinquei com ele há uns 3 anos, a última vez que eu falei com ele, faz uns 3 anos. Eu falei: e agora, rapaz? O homem está quase sendo preso. E você tira a foto e ainda posta no Facebook. Cara, naquela época, se tivesse foto, tinha um monte de gente querendo abraçar Jesus. Esse é o cara. Por quê? Porque era legal seguir Jesus. Onde ele chegava, acontecia milagre, a pessoa: oh! Hoje cedo eu contei o testemunho de uma irmã aqui da igreja. Ela estava morando numa casa, pagava R$ 1.280 de aluguel. Uma casa de 2 quartos, sala, cozinha. Casinha até boa, uma vez fomos lá almoçar, convidou para almoçar. E ela disse, só que o dinheiro não estava dando, a dificuldade aumentando. E eu comecei a orar, e em vez de reclamar, eu comecei a orar. Aí ela disse, até que um dia, se não me engano foi dia 11 de fevereiro, ela disse, escreveu no seu testemunho, ela acordou de madrugada e não conseguia dormir mais. Ela falou: eu vou orar para resolver essa situação.
E dobrou os joelhos no sofá e ficou orando, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando, orando, até que de manhã cedo, antes de sair para trabalhar, vem a filha mais velha. E ela diz, mãe, tem uma senhora numa igreja que tem uma casa para alugar. E ela falou, ei, casa e tal. Aí quando ela estava reclamando, ela lembrou, eu acabei de orar. Não, vou lá ver a casa. Aí foi ver a casa. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. 500 pau por mês. Glória a Deus, né? E ela toda feliz. Aí de manhã todo mundo, oh, glória a Deus e tal. Mas tem gente que ouve isso e fala assim, Deus abençoa aquela irmã. Mas você não sabe que ela ficou 2, 3, 4 horas de joelho pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia dela. E como diria meu pai, se fosse vivo, só vê os uísques que eu bebo, os tombos que eu levo, ninguém vê. Porque quando o cara vê você com um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, saúde bem, o cara fala assim, também o quê? Também o quê? Não, porque esse aí deve ter ganho uma herança do pai. Aquele ali, eu sei umas histórias dele, é sempre assim. E na verdade tem gente que está ali, como Pedro, como os outros 11. Apesar que um ia trair Jesus. E no próprio texto de João 6, no finalzinho, Jesus diz, um de vocês vai me trair, é o diabo. Mas Pedro, ele ouve tudo aquilo. E ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, para onde a gente vai? Só tu tens a palavra de vida eterna. Porque quem segue Jesus, ele está ali firme. A luta vem tempestade, vem vento forte, mas ele está ali, servindo ao Senhor, dia após dia, day by day, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. E mesmo que Deus fale assim, filho, eu não vou te abençoar agora, não tem problema, Deus, tu continua sendo o meu Deus, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando eu li essa frase, somos o povo da Bíblia, realmente, o cara que escreveu isso aqui, ele escreveu algo assim precioso. Porque realmente nós estamos vivendo hoje no século 21, o povo de hoje cristão é o povo da Bíblia. Existe muita gente na multidão, como a Bíblia relata. Mas também existem algumas pessoas que estão seguindo Jesus. Estão caminhando com Jesus. Ou seja, como eu disse quinta-feira passada, a gente vive uma luta constante e diária. Espírito contra carne, carne contra o espírito. E nessa luta constante e diária, o que vai vencer geralmente é o que é mais forte. E o mais forte é aquele que você alimenta mais. E é interessante que Jesus, ele disse, se as minhas palavras hoje, texto citado pelo pastor Ripara de manhã, se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vocês, tudo o que vocês pedirem vos será dado. Então eu cheguei à conclusão de que realmente a maioria das pessoas não lê Bíblia. Porque um dos textos mais clássicos que tem na Bíblia está em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Vou falar de novo. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Segunda sempre é melhor. Poxa, irmãos, se Deus já me abençoou, o que está acontecendo então que as coisas não acontecem, não chegam? Quando você é discípulo de Jesus, você passa a entender algumas coisas. Tem um texto, com a ajuda dos irmãos ali, Romanos capítulo 7. Texto que eu usei aqui
na quinta-feira passada. Paulo, ele disse o seguinte: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18, sei que nada de bom habita em mim. Ou seja, isto é, ele diz, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que não faço, ou o que faço, não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20 ele diz, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei do Senhor, ou na lei de Deus. Versículo 23, ele diz, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, ou contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, graças a Deus. Por quê? Por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Pastor, o que Paulo quis dizer com isso? Tá bom, obrigado, só tem. Bom, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e daí vai. O que Paulo quis dizer com isso? Ora, existe uma luta dentro de mim. Essa luta é constante e diária. É espírito contra carne e carne contra espírito. Agora ele diz o seguinte, no meu corpo habita o pecado, na minha mente eu tenho a palavra de Deus. Agora, eu determino, com a ajuda de Deus, se eu quiser. Por isso que Deus mandou o seu Espírito, para ele habitar em mim e me ajudar a vencer essa luta. Quando eu entendo isso, apesar do pecado estar na minha vida, eu querer pecar ou desejar pecar, a minha mente tem a lei de Deus, a minha mente tem a presença de Deus, do Espírito Santo, então ele me ajuda a vencer esse mal. O problema é que para isso acontecer, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso entender que eu tenho um adversário que está do meu lado todo dia, toda hora. Eu e você estamos dormindo, o diabo está de longe, olhando, tentando, talvez sentado com a mão no queixo, determinar, fazer alguma coisa para destruir a gente. Mas como o salmista Davi disse, eu deito e durmo porque o Senhor está comigo. Quando Paulo ele disse essa lei, ela habita dentro de mim, eu fico pensando nas coisas boas que eu quero fazer, mas o meu corpo quer fazer coisa errada. Meus irmãos, eu imagino aqueles homens que estavam ali, seguindo Jesus, mas ainda contando as suas mentiras, falando da sua vida, fazendo as suas falcatruas. Estavam ali seguindo Jesus, querendo aparecer na foto, que andar com Jesus é bom. Pô, Jesus está fazendo milagres, Jesus está fazendo maravilhas. Onde ele chega, as pessoas dão comida para ele. Quando não tem, ele multiplica. Você sabe muito bem daquele texto da palavra de Deus, que o povo viu Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes, eles ficaram maravilhosos. Foi um negócio assim extraordinário, mais de 20 mil pessoas comeram. 5 mil homens, imagina, cada um com uma mulher, uma tia, uma irmã, uma mãe, filhos. Ora, mais de 20 mil. E Jesus faz um milagre, e quando eles veem aquilo, nossa, pô, agora que então está melhor. Que além de andar com Jesus, comida grátis. Tio Patinho devia estar no meio, quack. No outro dia, eles chegaram lá, quando Jesus chega e fala, ô Jesus, onde o senhor estava? Já chegou? Jesus fala assim, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês comeram bem ontem. Mas nem só de pão viverá o homem, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enquanto as coisas estão indo bem, eu vou para o céu. Meus pecados foram perdoados.
Ah, eu recebi uma nova vida. Ah, agora eu estou com Jesus. Tá mesmo? Estou com Jesus. Aí o diabo, ele vai lutar sempre olhando de longe. Você está com Jesus? Quero ver se você está com Jesus. Ele vai tentar. E Deus olhando de cima, eu fico imaginando Deus assim, eu vou permitir isso aí para aquele meu filho aprender, para aquela minha filha aprender. Eu vou permitir. E quando Deus permitiu algumas coisas, aqueles homens olharam uns para os outros e disseram o seguinte: essa palavra é muito dura. Viver assim não é para qualquer um. Não, claro que não. Que se fosse, todo mundo seria salvo. Ali, apesar de Jesus morrer por todos, nem todos são salvos. Mas muitos que seguiam Jesus, eles olharam para trás e dá licença, tá? Dá licença. E eu fico imaginando o texto, né? O contexto do texto. Porque Jesus falou isso e ficou olhando. E um olhando para o outro. Escuta, e aí, quanto foi o jogo? E aí, aquela dívida lá, aquele negócio lá, amanhã vai ter lá, tal, e foram saindo. E Jesus lá. Até que sobrou os 12. E Jesus falou assim: e vocês não querem ir embora também? Pedro fala assim: não, Jesus, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Por mais que eu saia, por mais que eu vá para outro lugar, o melhor lugar que eu posso estar é aqui, na tua presença. Talvez meus irmãos, esta seja a principal razão por que muita gente hoje quer ir para a igreja na expectativa de ouvir o que ele quer. E quando vem uma palavra para ele, você escuta, você precisa mudar o teu estilo de vida. Você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa ajudar o próximo. Como Jesus falou. Aí tem aquele, desculpa a expressão, né, bestão, que nem o Chaves fala, né? Tem aquele bestão que chega assim e fala: Senhor, quem que é o meu próximo? Não é um bestão mesmo um cara que faz uma pergunta dessa? Quem que é o meu próximo? É que eu não sou Jesus. Se eu fosse Jesus naquela, eu já dava um tapão na orelha, entendeu? Para fazer a mente do cara pegar assim, de repente, né? Porque isso é uma pergunta de besta, né? Mas Jesus é amor, paciente, e Jesus ainda explica. Próximo. Escuta, teve um cara que ele estava passando numa estradinha, e aí veio uns bandidos e bateram nele, e roubaram ele, deixaram ele ali quase morto. Aí passou um pastor, um bispo, um sacerdote, um padre, e olhou aí passou um músico, baterista, contrabaixista, guitarrista, tecladista, cantor, que falam hoje que esse pessoal assim que canta e toca é da tribo de Levi, só se for da tribo de levitação, né? Porque a tribo de Levi ficou lá atrás faz tempo, né? Só se for da levitação. Passa o levita. Aí eles ficam ouvindo. Aí passa um samaritano. Quando Jesus falava samaritano, os judeus, acho que ele até mexia do corpo. Porque eles não se davam. Eles eram judeus, os dois, mas eles não se davam. Um morava em Jerusalém, outro morava em Samaria, mas eles não se davam. Eles se odiavam, alguns deles. Aí Jesus, para ensinar, fala assim, aí chega um samaritano, sabe o que o samaritano fez? Ele vai lá, ele passou o óleo, ele pegou o cara, botou no cavalo dele, na mula dele, levou lá numa hospedaria, deixou lá naquela hospedaria e pagou e falou: olha, se tiver mais despesa, você me fala e tal. Aí Jesus pergunta no final: quem que foi o próximo daquele homem? E para não falar a palavra samaritana, ele falou assim: por certo, o que ajudou. Até nisso os caras não falavam a palavra samaritana. Aí Jesus falou: então vai e faz igual. Por isso que quando Jesus começou a falar isso, a maioria já não dá para mim. Por isso que hoje, quando uma pessoa vem para a igreja, ele vem com aquela expectativa, e eu estou encerrando com isso, ele vem com aquela expectativa assim: uau!
vai acontecer hoje? Hoje vai acontecer grandes milagres. Hoje vai acontecer maravilhas. E se não acontecer? Porque eu creio, Diego, eu creio que todo culto acontece milagres e maravilhas. Eu creio. Porque da gente estar aqui, esse horário, ouvindo a palavra de Deus, é um milagre. Porque está cheio de gente aí que não quer nem saber. E quando Deus está, e Ele está, o mal vai embora. A bênção dele fica sobre as nossas vidas. Aí às vezes ele fala assim, filho, você precisa aprender a mudar isso daí na tua vida. E sabe por quê? Porque eu quero o teu bem. O diabo, na sua manipulação, no seu jeito doce de falar, ele transformou a Bíblia em negócio assim horrível. Parece que a Bíblia é a pior coisa que tem na face da terra. Porque a Bíblia fala assim, não adulterarás, não darás falso testemunho, não olhe para a mina do teu irmão, para a mulher do teu irmão, nem para as coisas que ele tem. Adore somente a Deus, só a Ele preste culto. Não mate. Estou citando alguns mandamentos que vocês sabem. Aí tem gente que fala assim, nossa, esse Deus deixou isso para proteger a gente. Porque se você adorar só Deus, a bênção dele vai sempre estar na tua vida. Agora, se você começar a adorar o dinheiro, como Jesus falou, você vai ficar em dúvida e você vai acabar se perdendo. Se você amar o teu pai e a tua mãe, se você honrar o teu pai e a tua mãe, o que vai acontecer? A bênção de Deus vai estar na tua vida, os teus dias vão prolongar na face da terra, é o que diz a Bíblia. Mas o diabo, ele pegou a palavra assim, e ele transformou em algo ruim. É, por isso que eu não quero ser crente. Porque crente não bebe. Aí é um engano, crente não fuma. E o pior é que a Bíblia não fala nem para não beber e nem para não fumar. A Bíblia fala assim, não se embebede. Você fala assim, como assim, pastor? É uma história longa. Se você for na Bolívia, os irmãos da Bolívia, eles bebem lá cerveja, uma cerveja mate, de mate lá. Os irmãos de lá. E se você chegar lá e falar assim, me dá um café, eles, você bebe café? Que é o costume deles. Amém? O nosso costume é, eu tomo café, mas cerveja não. Por quê? Cerveja aqui no Brasil deixa o cara alto. Por que eu não bebo? Porque a Bíblia proíbe. Não! Eu não bebo porque eu não sou tonto. Eu não quero prejudicar o meu corpo. Eu quero seguir a Jesus, eu quero estar na presença dEle. Talvez Jesus poderia dizer para os caras de hoje, escuta, você não quer voltar para lá e beber? Eu tenho certeza que muitos diriam, pode Jesus. Mas eu também tenho certeza que alguns diriam para Jesus assim, Senhor, eu não quero voltar mais para lá. Tu tens a palavra de vida eterna, eu quero te servir. A verdade é que nós estamos vivendo isso hoje. Tem muita gente vindo à igreja querendo ouvir o que agrada. Mas quando eu venho à igreja, eu venho para ouvir Deus falar. Era para o pastor Satoru estar falando aqui, talvez sobre um outro assunto hoje. Era para o pastor Moisés substituir o pastor Satoru e talvez estar falando sobre um outro assunto. Mas estou eu aqui falando sobre este assunto que creio Deus colocou no meu coração. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para mim. Foi por isso que Ele deixou escrito isso aqui, essa palavra, para a gente ler e estudar. E às vezes você vai abrir e vai falar assim, você precisa mudar de vida. Poxa, mas eu tenho que mudar de vida? Você precisa mudar de vida. Você precisa aprender a orar pelos teus inimigos. Isso é demais, né, pastor? Orar pelo meu inimigo, pelo amor de Deus. Sim, você precisa orar por ele. Tá bom. Já que a Bíblia fala, não, a Bíblia vai além, inclusive. Jesus falou que se ele tiver fome, dá para ele de comer. Isso aqui é demais. Você quer que eu ore pelo meu inimigo e ainda dê comida para ele? Não. Muitos fizeram isso. Muitos estão desviados. Muitos estão desigrejados.
que talvez até hoje não entenderam o que é servir a Deus. Servir a Deus é não olhar para os lados, é olhar para Jesus. Hebreus 12, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. É olhar para Ele. E se um dia o inimigo, se um dia alguém vier falar alguma coisa para mim, para você, e Jesus falar assim, escuta, você quer ir? A resposta está na minha boca aqui, a resposta de Pedro, não, Senhor. Para onde eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E é por isso que tem aqueles que ouvem a palavra e praticam e tem a casa na rocha, e aqueles que ouvem a palavra e não praticam, e a casa deles de vez em quando cai. Tem muita gente com a casa caída aí, porque talvez não entendeu o que é estar na presença de Deus. Mas mais uma vez, Deus é tão bom, tão maravilhoso, nos ama tanto, que Ele permitiu que nessa noite de domingo a gente pudesse mergulhar na palavra e pegar o exemplo desses homens que olharam para trás e voltaram. Não fazer isso, porque Jesus disse, quem põe a mão no arado... Obrigado, tem um crente que lê Bíblia. Quem põe a mão no arado... Sabe por que tem essa expressão? Que quem está ali guiando o boi, fazendo aquele buraco, se ele olhar um pouquinho para trás, ele dá uma desviada assim, e erra o buraco. Essa foi a ideia de Jesus. Você está aqui, ó, com a mão no arado, está cavando a terra. E se você olhar de lado, não, olha para frente. Mas olha para frente. Olha para Jesus. Você vai ver que a tua vida vai ser veredas que te levam aos céus, na presença do nosso Deus. Amém? Mesmo assentado, fecha os teus olhos por um instante. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, mesmo de olhos fechados aí, cabeça curvada, apenas porque eu creio Deus está aqui e é um momento de você refletir, meditar. Você está seguindo Jesus mesmo, de coração? Quando você vem à igreja, você está preparado para ouvir o que você quer ou o que você precisa? Eu citei aqui na quinta-feira passada, algo que o pastor César, a vez passada, também disse, e ficou muito gravado no meu coração. Ele disse, Deus ele tem um guarda-roupa. Hoje o pastor, repare, ele citou uma estante. Guarda-roupa, de olhos fechados, ouça isso, você vai lá e escolhe uma roupa. E às vezes a que você escolhe não cai bem. Não te satisfaz. E é interessante que quando a gente vai nesse guarda-roupa de Deus buscar algo para satisfazer a gente, às vezes fica satisfeito por um momento e depois a gente se decepciona. Mas quando a gente permite que Deus dê, usa essa roupa aqui, usa isso aqui. Senhor, mas isso aqui é meio feio. Não, isso aqui vai te ajudar, vai te proteger. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus deixou-a que fosse escrita da forma que foi. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, quem escreveu, como foi escrita, quem traduziu, como foi traduzida, se tem verdades, se tem mentiras, porque hoje o que se mais discute é isso. Tem até programas de televisão em canais pagos especializados querendo pôr em xeque o que está escrito na Bíblia. Eu não vou nem partir para esse lado. Eu entendo o seguinte, Diego, no meu entendimento, se a Bíblia, chamada Bíblia Sagrada, a palavra escrita de Deus, é o livro mais lido na terra em todos os tempos, foi porque Deus permitiu que ela fosse escrita e fosse levada às pessoas. Então eu creio que tudo que Deus quer que eu aprenda para viver bem,
Não para fazer o que o diabo quer, para te colocar na parede, você não pode. Vieram homens que deturparam a Bíblia e começaram a exigir que as pessoas não fizessem isso, não fizessem aquilo, usassem aquilo outro, e trouxe julgo, trouxe sobre as pessoas doutrinas humanas, as pessoas ficaram chatas, tristes e religiosas. Não estou falando dessa Bíblia. Estou falando do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra escrita de Deus, que permitiu que fosse relatado a vida de Jacó antes dele conhecer Deus e depois que ele conheceu a Deus. A vida de José, que era odiado pelos irmãos, e mesmo assim a vida de José, que depois ajudou os próprios irmãos. Ou seja, os relatos da Bíblia são relatos tremendos. Mara, uma mulher amarga, o próprio nome diz, perdeu o marido e os 2 filhos. Uma das noras foi embora, a outra que ficou, Ruth, ela disse, não, você falou de um Deus, o meu marido falou de um Deus, o meu sogro falou de um Deus, não é possível que esse Deus seja tão ruim assim. Sim, Deus é ruim, dizia ela, Deus se esqueceu de mim, Deus tirou meu marido, os meus filhos, vai embora, é melhor você ir embora e casar-se com outra pessoa. Falou, não, eu quero ficar contigo, eu quero que o teu povo seja o meu povo, eu quero que o teu Deus seja o meu Deus. E elas voltaram para a terra natal de Mara, e lá ela conheceu, ou Ruth conheceu Boaz, e ele comprou aquele direito de resgatar parte da família, quem lê Bíblia sabe, e ele se casou com ela, e eles tiveram filhos. Desse casamento, a genealogia de Jesus vem ou descende deste casamento, deste relacionamento. E no final do livro de Ruth, a Bíblia diz que Mara estava sentada, ou aquela mulher, Noemi, estava sentada. Mara, ela disse, eu sou Mara porque eu estou amarga. Mas o texto final diz que Noemi pegou a criança no colo e todas as mulheres olhavam para ela e disseram assim, ei, e agora? Agora eu estou feliz. Porque por pior que seja a situação, a Bíblia tem relatos que Deus muda histórias. A verdade é, será que nós estamos querendo ouvir aquilo que nós desejamos ou o que nós precisamos? Será que a gente já aprendeu a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a esperar pelo Senhor? A Bíblia também relata, Abraão, a mulher disse para ele, falou, escuta, você está ficando velho, não adianta você esperar, você tem que dar um jeito. E na verdade o jeito que ele deu um jeito errado. E Deus precisa de ajuda? Lógico que não. No tempo certo, no tempo de Deus, Sara ficou grávida. Sara deu à luz ao herdeiro verdadeiro de Abraão. Deus faz. Deus é misericordioso. Ou seja, Deus permitiu que tudo isso fosse escrito para a gente aprender, para a gente viver melhor. Quando se fala de dízimos, então tem muita gente que quando chega na igreja, tudo é legal, mas falou de dízimo, ele fala, ixi, Deus me livre, sai da igreja. E dízimo ninguém é obrigado a dar, longe disso. Somente dá, somente contribui aqueles que entenderam que tudo que temos e somos é de Deus, pertence a Deus, a Ele toda a honra e glória. Ele permite que a gente administre o dinheiro que nós ganhamos, alguns administram bem, outros não, mas aqueles que administram bem são dizimistas, ofertantes e ainda tem muito mais, porque a palavra de Deus diz isso. Ou seja, a Bíblia foi escrita para que eu e você lêssemos, aprendêssemos e praticássemos. Nós somos o povo da Bíblia. Mas tem muita gente que não sabe o que é Bíblia. Como vai entender o que é ser povo da Bíblia? Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar nesta noite a você refletir sobre tudo isso. E a pergunta final é, você está seguindo a Cristo ou você está querendo desistir? As palavras que você ouve são duras ou elas falam no teu coração e te trazem alerta? Você ouve com bons ouvidos a palavra de Deus, mesmo sendo uma palavra considerada dura, ou você simplesmente vai embora e não volta mais? Depende de você. Deus está aqui nessa noite, Deus permitiu que a gente tivesse esse tempo para a gente refletir,
Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Peço para você agora ficar em pé. Eu creio que coisas tremendas já aconteceram aqui hoje. Eu creio. Deus já fez coisas tremendas aqui. Mas creio que Deus ainda quer mais, quer fazer mais. Aliás, Ele pode fazer, como o Jackson citou há pouco, infinitamente mais. Basta a gente crer, basta a gente pedir, pensar. Portanto, eu quero te encorajar nessa noite, antes da gente ir embora, quero te encorajar a refletir sobre isso. Muitos, quando ouviram uma palavra de Jesus, foram embora. No nosso século, muitos também já ouviram palavras em igrejas e foram embora. Mas glória a Deus por você que ouviu e ainda permanece aqui. A minha oração é para que você continue firme, crendo, não olhando para as circunstâncias, crendo em Jesus. Como Pedro, que saia essa palavra da tua boca hoje para Cristo, dizendo: Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem a palavra de vida e de vida eterna. Portanto, Senhor, eu quero continuar na tua presença, eu quero continuar te amando, eu quero continuar, ó Deus, servindo a ti. Apesar das circunstâncias, eu creio que o Senhor vai mudar essa situação mais cedo ou mais tarde, depende de ti, eu confio em ti. Tem tantos textos na Bíblia que eu poderia citar para agora acender a fé do teu coração. Aquela mulher que foi rastejando para encostar ou tocar na orla da veste de Jesus. Aquele cego que gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Gente que não desistiu, gente que foi à frente, gente que estava ali seguindo a Jesus, apesar das circunstâncias, apesar do que tinha ouvido. Aquela mulher que Jesus fala: escuta, não vale a pena dar pão para os cachorrinhos. E ela olha e fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus fala: nossa, que mulher de fé, vai e recebe a tua bênção. Se fosse hoje, talvez muitos teriam ido embora. Mas aquela mulher, ela sabia que mesmo Jesus falando aquela palavra, ainda assim Ele a amava e Ele mudou a história da vida dela. Jesus ainda pode mudar a história da tua vida. Pega um gancho aqui no que o Ripari falou de manhã aqui. Deus ainda pode mudar a história da tua vida hoje. Você pode pensar assim: eu estou velho, estou passado. Não, eis que tudo se faz novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero te encorajar a seguir Jesus, a continuar firme. Porque apesar das circunstâncias, a vitória é certa para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, eu quero te encorajar a orar e falar com Deus agora, se assim você quiser, e dizer: Senhor, entendi, eu quero continuar firme. Apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar de tudo que está acontecendo, Senhor, eu ainda vou te seguir. E talvez se Jesus falar para você: escuta, você não quer ir embora? Não, Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, eu quero continuar na tua presença te servindo. Se você tem motivos, razões, fale com Deus, aproveite, Ele está aqui.